tudo bom com vocês? Dando início à nossa série sobre a jornada do herói, a gente vai começar falando pelos arquétipos. Sabe quando você começa a assistir filmes e você vai lendo cada vez mais livros e vendo mais séries de TV e você vai percebendo que tem aqueles personagens que têm aquela função específica? Os heróis geralmente têm aquele personagem mais velho que ensina alguma coisa pra eles ou que dá algum presente pra eles. Sempre existe aquele cara que aquela não é bem a luta dele, ou pode até ser, mas ele tá lá pra ajudar. Tem o engraçaralho, tem o cara que é o malvadão, de vez em quando tem aquele que troca de lado. Tudo isso, gente, são arquétipos, são funções do personagem. Já falei no outro vídeo, mas vamos dar uma recapitulada, gente. São 8 arquétipos de personagens, certo? Vamos repassar eles. O herói, o mentor, os guardiões do limiar, o arauto, o camaleão, os aliados e a sombra. Durante o livro, o Vogler faz duas principais perguntas pra gente, sobre os personagens, sobre os arquétipos. Qual a função psicológica do personagem, certo? Qual parte da personalidade de uma pessoa ele representa? E qual a função dramática dele? Qual que é o propósito dele dentro da história? Vamos falar do primeiro arquétipo, então? Então, gente, nós vamos começar pelo arauto. A função básica do arauto é trazer o chamado à aventura para o herói. É ele que faz o desafio. É ele que anuncia que as coisas de agora em diante vão mudar. Não vai ser mais o mesmo do que era antes. Essa é a função básica dele, mas ele pode ser usado, gente, ao longo da história inteira. Os arautos, eles anunciam a necessidade de uma mudança. O herói nem sempre está percebendo que o mundo onde ele está precisa mudar, ou que ele tem que mudar. E o arauto, ele é o responsável por fazer isso. Ele vai chegar lá, dar um tapa na cara do herói e falar: ei, muda. Às vezes é um pouquinho diferente disso, mas geralmente fica aí nessa média. Os arautos não necessariamente, gente, precisam ser uma pessoa na história. Eles podem ser um evento também. Uma declaração de guerra, uma nuvem negra chegando ao fundo do horizonte anunciando uma tempestade, ou até mesmo o mar retrocedendo antes de uma tsunami. Tudo isso são eventos, mas eles são arautos, eles estão avisando que alguma coisa vai mudar. Existe um filme, gente, que pra mim, na minha concepção, acompanha a minha lógica, tá bom? Na minha concepção, ele usa o arauto em tudo quanto é versão e ponto de vista diferente. É um filme onde quase todo mundo, tirando o herói, eu tenho que olhar se o herói também não é um arauto em algum ponto, quase todo mundo serve como arauto, gente. E esse filme é o Matrix. Pelo amor de Deus, se você não assistiu Matrix ainda, gente, é porque você tá dentro da Matrix. Eu sei, foi idiota pra caralho essa piada. Acompanhem comigo quantos, na minha opinião, de novo, ó, na minha opinião, acompanhem comigo quantos personagens serviram de arauto no primeiro filme, que é o único que existe. Quantos personagens serviram de arauto pro Neo durante o filme, beleza? A primeira é a Trinity, cuja a função básica dela é ser uma aliada, a função principal dela é ser uma aliada, mas ela é a primeira a anunciar pro Neo que as coisas vão mudar. É aquela cena do Ciro Coelho Branco, que ele tá lá tá numa boate e ele vai falar com ela. Ali ela é a primeira, ela serve como o primeiro arauto do filme, gente. Depois tem o Morpheus, que ele de fato faz, quando o Neo tá no escritório, é ele quem faz o chamado aventura pro Neo. E ele fala o que vai acontecer, ele fala literalmente o que vai acontecer, gente. Nossa, assim, ele é o arauto na hora, sabe? É muito claro o que ele tá fazendo. Depois que o Neo recusa o chamado aventura, o agente Smith vai servir de arauto pra ele, falando que as coisas vão mudar. Ele fala: uma vida tem um futuro e a outra não, Mr. Anderson, escolha. Ele tava de óculos escuros quando ele fez isso, eu não consegui fazer direito, desculpa, gente. Aí, mas depois, quando o Morpheus tá explicando todo mundo digital pro Neo, ele de novo serve de arauto, falando que o Neo não vai precisar desviar de balas e tudo mais. Tem toda aquela parada lá do, freeze, congela toda a cena, fica todo mundo parado lá brincando de estátua. E daí tem o Oráculo. O que eu posso falar do Oráculo, né, gente? A Oráculo, ela é a encarnação do arauto nessa história. Essa é a função dela dentro da história, inclusive. Eles vão lá no arauto, olha. Eles vão lá no Oráculo justamente para ela dar a previsão do futuro pro Neo. Eles falam: a gente vai lá que a Oráculo vai te dizer quem você é e tudo mais. Ela é o arauto master dessa história, certo? Que tá cheio de gente fazendo previsões. Percebam que os outros personagens, eles não são
o Arauto propriamente dito, mas eles pegam essa função emprestada de vez em quando. A Trinity é uma aliada, mas ela serve de Arauto. O Morpheus é o mentor, ele serve de Arauto. O Smith, gente, o agente Smith, ele é a sombra no filme. Ele é o vilão, é o antagonista e ele serve de arauto pro herói, pro Neo também. Agora, a única função da Oráculo é ser o Arauto Mor, o Arauto Master. Olha só as coisas que ela prevê para todo mundo. Ela diz pro Neo que ele vai ter que escolher entre a vida do Neo e a do Morfeu. Ela fala pro Morfeu que ele vai encontrar o escolhido. E ela fala pra Trinity que adoro a Trinity, é uma personagem ótima. E ela fala pra Trinity que ela vai se apaixonar pelo escolhido. Tudo isso junto é só pra formar aquele cenário que ela quis montar. Porque no final das contas ela arquitetou toda aquela história. E ela foi mexendo com os personagens e fazendo previsões para ele, para todo mundo seguir aquilo que ela sabia que tinha que acontecer. Ela não é só aquela que avisa, como aquela que arquiteta tudo para acontecer do jeito que ela quer. É uma personagem foda. Então beleza, gente. Geralzinho sobre os arquétipos. Falei do primeiro deles, o Arauto. Coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês acharam no primeiro vídeo, se vocês acham que eu tenho que fazer algum ajuste nos próximos, tá bom? Por favor, gente, dicas e sugestões são muito bem-vindas mesmo. E coloquem nos comentários arautos que vocês acham que são mais marcantes do que esse. Pode ser, claro. Pode ser outros que não sejam tão mais marcantes, mas pra vocês foram muito legais. Deem outros exemplos. Pode ser exemplo de um arauto que não fede nem cheira. Um exemplo de um arauto bom, gente. Até mesmo, porque não, um exemplo de um arauto ruim. Eu não gosto deles, mas eles estão aí e de vez em quando eles acabam marcando a gente de uma forma negativa, certo? Ou até positiva, quando a gente pensa, tipo, não faça que nem esse cara. Então tá aí, comentem aí, gente, deem aquele like no vídeo, dê uma checada, se vocês ainda não leram o livro, deem uma procurada. A jornada do escritor é muito boa, já falei isso no outro vídeo, talvez eu fale isso nos próximos também. E é isso aí. Até o próximo vídeo, gente, falando da jornada do escritor. E é nóis!